Obrigado, Nayana, pastor Ricardo, pela oportunidade de estar aqui compartilhando uma palavra com vocês. Amém? Assistir o culto em casa não é que é ruim, não, mas aqui é muito melhor. Não é verdade? Esse ambiente aqui é um ambiente diferenciado. Esse ambiente é um ambiente onde a unção de Deus, ela se torna quase que palpável neste lugar. Amém? Então, que bom que você veio. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um discípulo a qual Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro no sepulcro. E se abaixando, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, mas também viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava junto dos lençóis, mas estava deixado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, de que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Então os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Até aqui. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Eu coloquei um título nessa ministração, e é: permaneça firme até o próximo nível. Amém? Eu peguei como base essa passagem da Bíblia. Ela está registrada em todos os evangelhos, mas eu gosto mais dessa tradução aqui, que está em Lucas, capítulo 20. Irmãos, vocês sabem que a nossa vida ela é constituída por etapas. São níveis, são estações, os kairós de Deus, e a gente precisa passar de um nível para o outro, até que cheguemos à plenitude da perfeição, amém? E isso está lá em Provérbios, capítulo 4, a palavra diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até se tornar um dia perfeito. O apóstolo Paulo também fala em Filipenses, capítulo 3, ele diz assim: não que eu tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado. Não que eu já tenha chegado, mas eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Amém? Então, ou seja, existem etapas, existem níveis que nós temos que transpor. E existem níveis que parece que à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, os níveis ficam mais difíceis. É um negócio tipo videogame, né? Vocês gostam de jogar videogame? Não sei. Mas é assim, videogame, os primeiros níveis são fáceis. A gente vai passando fácil, mas à medida que os níveis vão passando, eles se tornam mais difíceis. E eu lembro que eu gostava muito do Nintendo, e tinha uns níveis muito difíceis. E tinha como pular, você já poderia pular para uns 3 níveis à frente. Então, aí que não vencia mesmo, porque você não tinha passado, seguido as etapas dos níveis, você não tinha ainda se familiarizado com o jogo. Na vida da gente é mais ou menos assim.
mas nós precisamos permanecer firmes até que possamos ouvir instruções para passar para o próximo nível. Por que eu li essa passagem do texto? A Bíblia diz aqui que Maria Madalena, essa mulher foi uma mulher a qual Jesus havia expulsado 7 demônios da vida dela, e ela no primeiro dia da semana, no domingo de madrugada, ela estava indo ao sepulcro. E ela chegando ali no sepulcro, quando ela olhou, ela percebeu que o corpo, que a pedra que tampava o sepulcro, ela havia sido removida, ela havia sido retirada do lugar. E o corpo de Jesus não estava no sepulcro. Então ela correu e chamou 2 discípulos, que foi Pedro e o discípulo que Jesus amava, que é João. Então os 2 discípulos, eles foram correndo. Um correu mais rápido do que o outro, chegou, olhou para dentro do sepulcro e ele viu os lenços que cobriam Jesus. O outro chegou um pouco atrasado, mas olhou, viu os lenços, mas teve uma curiosidade maior de entrar dentro do sepulcro. E quando ele entrou, ele viu os lenços, mas também viu os lençóis de linho que estavam separados à parte. Aí o outro discípulo também entrou e teve essa experiência. Preste atenção no decorrer da história. Esses 2 discípulos viram os lenços e os lençóis, eles voltaram correndo para casa. Nós lemos isso aqui. Eles voltaram correndo, entusiasmados, porque tiveram uma experiência. Ou seja, eles voltaram, com certeza, falando com as pessoas. Olha, nós estivemos lá e nós pudemos ver os lenços, os lençóis que cobriram o corpo de Jesus. Se tivesse o Instagram e o Facebook naquela época, com certeza eles fariam uma selfie, né? Eles ficaram tão entusiasmados naquele momento ali por ter visto alguns utensílios, alguns objetos que participavam ali da história da ressurreição, e eles voltaram correndo, anunciando, mas a Bíblia diz que Maria ficou. Maria, ela não preocupou em voltar correndo, falando da experiência que ela havia tido, em ver a pedra revolvida, em ver os lenços, em ver os lençóis, em ver que Jesus não estava lá. Porque Maria sabia que aquilo ali ainda não era o fim do nível ou da estação que ela estava vivendo. Ela precisava passar de uma estação para outra, mas ela precisava de mais. Ela não foi no túmulo para ver isso. Abro parênteses, muitas vezes nós estamos muito satisfeitos com as experiências que temos tido e não temos permanecido até que possamos ouvir instruções mais fortes para passar de nível, para mudar de estação. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. Mas Maria ficou ali chorando. E aí, se a sua Bíblia estiver aberta e você quiser continuar, eu vou dar sequência aqui à história. Maria ficou chorando e, de repente, ela olha para dentro do sepulcro. Quando ela olhou para dentro do sepulcro, Maria viu que haviam 2 anjos. Um aos pés e outro na cabeceira, onde o corpo de Jesus estava. Os discípulos voltaram correndo, falando, olha, nós vimos os lençóis que cobriam o corpo de Jesus. E eles entraram no sepulcro, mas eles não viram os anjos que estavam lá. O que vai fazer com que nós tenhamos experiências mais profundas e experimentemos de coisas mais fortes em Deus, não é o ambiente que nós estamos, mas é a motivação que nos leva a estar naquele lugar. Os discípulos queriam apenas ver alguma coisa e eles ficaram tão entusiasmados que eles não enxergaram os anjos. Mas Maria, o foco dela não era ver lenços e lençóis e nem ver anjos. Porque Maria viu os anjos e continuou naquele lugar. E os anjos perguntaram para ela, por que você está chorando? E Maria falou, olha, levaram o meu Senhor. Aleluia. Ela não disse, levaram o defunto que estava aqui. Levaram um corpo de Jesus que estava aqui. Ela disse, levaram o meu Senhor.
Ou seja, eu estou aqui por causa do meu Senhor. Aleluia. A motivação que me trouxe a esse lugar é o meu Senhor. E levaram o meu Senhor. E de repente, irmãos, Maria escuta uma voz por detrás dela, que falou o nome dela, Maria. E ela, a princípio, achou que fosse o jardineiro. Tem até um louvor muito bonito do Diante do Trono, né? Que ela reconheceu a voz do mestre, logo em seguida. Maria, e quando ela olhou, ela falou, Rabone, que quer dizer mestre. E ele falou, não me detenhas, mas vá e avisa que eu vou para o Pai e voltarei. Quando Jesus disse isso para Maria, Maria então, ela foi. E a Bíblia diz que Maria voltou anunciando para aquelas pessoas, eu vi Jesus. Aleluia. Em qual dos grupos que nós nos enquadramos? Aquelas pessoas que dizem, eu vi alguma coisa que pertencia à vida de Jesus, ou que pertence ao culto, ou que pertence a uma cura que aconteceu com alguém, ou nós chegarmos e falarmos, não, eu tive uma experiência própria com ele. Porque enquanto os discípulos estavam ali comemorando, falando do que tinha visto, Maria deve ter chegado ali, ficado calada e falado, eu posso falar? Tá, os lenços estavam lá, realmente, tá. Mas depois que vocês foram embora, eu vi 2 anjos. Você viu 2 anjos? Vi 2 anjos. Os anjos falaram comigo. Não, mas não ficou só nos anjos, não. Depois que eu falei com os anjos, eu também falei com Jesus. E ele me deu uma instrução para a próxima estação. Ele pediu para que eu anunciasse que ele estava vivo. Aleluia. Às vezes, irmãos, as pessoas não têm recebido as instruções para uma nova fase, para uma nova estação, porque não estão atentos. Estão se distraindo, às vezes, com coisas superficiais e não estão mergulhando no profundo. Existem níveis na nossa vida que são difíceis de passar. Existem estações que realmente são estações difíceis, mas nós precisamos permanecer, porque no final de cada estação, de cada nível, existe uma instrução para entrar para o próximo nível. E se nós negligenciarmos essa instrução, ou não recebermos essa instrução, 2 coisas podem acontecer. Ou nós ficamos flutuando no mesmo nível, 30 anos de crente, 30 anos assíduos na igreja, mas vivendo de experiência dos outros. Aqueles discípulos, eles voltaram. Muitas pessoas não têm permanecido e talvez elas não entendem o que haveria acontecido se elas tivessem ficado mais um pouco. Aqueles discípulos só ficaram sabendo porque Maria chegou e testemunhou. Falou, olha, depois que vocês saíram aconteceu isso, e eu permaneci e eu tive essa experiência. Mas imagina só, pode ser que isso tenha acontecido conosco. Quantas vezes jovens, adultos, homens, mulheres, nós avançamos numa estação sem esperar uma instrução e pode ser que nós nem sabemos o que nós poderíamos experimentar se tivéssemos esperado mais um pouco. Se tivéssemos permanecido mais um pouco até ouvir uma instrução para começar uma nova fase, para começar uma nova estação. Isso traduzindo aqui para os nossos dias de hoje, isso pode acontecer em um relacionamento, isso pode acontecer em um emprego. Uma vez eu ouvi uma instrução, ou melhor, uma instrução, eu ouvi algo de mim mesmo, que eu deveria sair do meu emprego. E aquilo cresceu dentro de mim, era uma fase difícil, era um nível difícil que eu estava vivendo. E, para mim, era a decisão que eu deveria tomar. Mas, graças a Deus, que eu permaneci na estação até ouvir a instrução dele. Amém? Porque nem sempre o que nós pensamos ou achamos que é melhor, é melhor.
E quando eu ouvi a instrução dele foi: fica mais um pouco. Porque você vai receber algumas instruções a mais e o próximo nível será muito melhor do que esse. Aleluia! E foi desse jeito. Irmãos, eu não sei se você tem que tomar alguma decisão na sua vida, em qualquer âmbito, em qualquer área, mas não tome decisões sem ouvir a Deus. Espera, permaneça mais um pouco, a estação não terminou. Qual o propósito dessa estação? Qual o propósito desse nível que você está vivendo? O que você veio buscar? Maria tinha ido buscar ver Jesus. Então, enquanto isso não concluiu, ela sabia que ainda não era o final da estação. Ela sabia que não tinha terminado. Jesus, certa vez, também dentro desse contexto, ele chama os discípulos mais para frente e os discípulos recebem o Espírito Santo neles como uma prova de um novo nascimento, mas Jesus fala com eles assim: olha, vocês vão ficar aqui. Olha a instrução. Não saiam daqui. Até que do alto, isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Até que do alto vocês serão revestidos de poder. Ué, mas eles já tinham o Espírito Santo dentro. Mas Jesus falou com eles: não saiam. Não saiam por aí fazendo nada sem receber o poder. E eles ficaram em Jerusalém. E no capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio do céu um som. Não era um vento, mas como um vento impetuoso. E encheu toda a casa. E eles começaram a falar em línguas, como se fossem línguas repartidas, orando em outras línguas, sendo revestidos do poder. E Jesus tinha dado a instrução para eles que depois disso, aí sim, eles poderiam falar em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Mas antes, vocês precisavam receber poder. Às vezes, irmãos, a gente é muito apressado com as coisas. A gente nem recebeu uma instrução, nem recebeu uma habilidade, uma capacitação, e já quer sair por aí fazendo tudo. Calma. Permaneça nesse nível, até você ouvir as instruções para avançar para o próximo nível. Amém? Não, mas eu estou indo na igreja todo dia, eu estou sempre na igreja, Irmão, se você ficar na garagem da sua casa lá o dia todo, você não vai virar carro, não. Não quer dizer que você está sempre na igreja, que você vai virar um cristão fervoroso. Não é assim. O que vai fazer a diferença é a motivação e o relacionamento que você está criando com Ele. Amém? Aí você vai ouvir as instruções, vai passar para os próximos níveis e vai ser um sucesso. João 8:32 é muito conhecido, não é? Inclusive, é o versículo-chave do nosso ministério. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o 31 fala algo muito importante. O que fala no João 31, 8:31? Pode ler. Olha o que fala em João capítulo 8, no versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Conhecer a palavra liberta, mas permanecer na palavra faz de nós um discípulo. Aleluia! Conhecimento da palavra liberta o homem. Mas quando nós permanecemos na palavra, no conhecimento da palavra, faz de nós um discípulo. E um discípulo, irmãos, é alguém parecido com o mestre. Aleluia! Um discípulo é alguém parecido com o mestre.
Jesus, quando ele foi entregue, ele estava ali pronto para ser maltratado, para ser condenado. A Bíblia diz que Pedro, ele ficava olhando de longe. E aí uma pessoa chegou e falou assim, olha, você andava com ele. Não conheço esse homem. Depois outro falou, não, você é um deles, você se parece com ele. O discípulo, ele parece com o mestre. O discípulo parece com o mestre. É por isso que muitas vezes, irmãos, não precisa nem da gente falar que é crente, da gente falar que é um cristão. As pessoas olham para a gente e elas sabem, elas identificam que é um cristão. Amém? Porque parece. E em contrapartida, tem muita gente que a última coisa que a gente pensa dele é que ele é um cristão. E no final ele fala, não, eu sou um cristão. Você fala, olha, se você não falasse, eu não ia saber. E olha que pode ser que ele esteja até parecido com um cristão, com uma Bíblia, com uma roupa, uma vestimenta, um terno, uma gravata, talvez. Se a gente vê uma pessoa na rua de terno e gravata e uma Bíblia, a gente vai falar que é o quê? Pastor, né? Eu estava um dia, acho que eu já falei isso aqui, mas uma vez eu ainda namorava com a Bernadette, e a gente estava lá no Rio, estava na praia e tudo, aí fui tirar um dinheiro no caixa eletrônico, e ninguém anda na praia de terno e gravata, né, gente? E nem com a Bíblia, né, pastor Ricardo? Não pode mandar prender, porque ele está ficando doido. Eu estava de bermuda, de camiseta, e parei no caixa eletrônico lá para tirar um dinheiro. Aí, algumas pessoas na frente foram saindo, tinha uma fila pequena. Aí, de repente, uma senhora, ela pediu para eu esperar. E aí, chegou a vez dela, ela me chamou lá dentro e me entregou um papelzinho com a senha dela. Falou, você podia tirar esse dinheiro aqui para mim? Porque eu não sei manusear. Ainda falou assim, eu não sei manusear esse negócio, não. Eu falei, a senhora não pode fazer isso, não. Hein? Como que a senhora me entrega a senha da senhora? Ela falou, não, mas desde que eu te vi lá na fila, eu vi que você era diferente. Irmãos, eu estava de bermudão. Na época eu tinha cabelo, estava todo bagunçado. Eu pensei, gente, como que o Espírito Santo... Isso é o amor de Deus por aquela mulher. Não permitiu que ela entregasse a senha dela para uma outra pessoa, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, sem entregar uma senha, né? E aí eu ajudei, ela tirou R$500 na época. Ajudei, ela tirou. Eu falei com ela, não faça mais isso, porque é perigoso. Chama alguém da família, ou vá dentro do banco e faça isso. Mas, enfim, é Deus cuidando dela e nos colocando. Então, ser um discípulo não significa que você tem que vestir as roupas que Jesus vestia. Ou que andar com roupas que, entre aspas, que crente usa. Porque nós nos tornamos parecidos com ele por causa do DNA. Amém? Eu estou estudando para ministrar amanhã, e eu vou falar disso amanhã, sobre o DNA de Deus. Mas eu vou só dar uma palhinha aqui sobre genótipo e fenótipo. Quem é da área aí da saúde deve conhecer. O genótipo é aquilo que está no DNA. Por exemplo, eu tenho o genótipo do meu pai no meu sangue, os traços. E o fenótipo é a expressão daquilo que está no sangue. Ou seja, o meu cabelo, quando eu tinha, a minha cor, o meu físico, tanto que eu me pareço muito com o meu pai. Isso é o fenótipo. E quando a gente fala do DNA de Deus, muitas pessoas são nascidas de Deus, têm o genótipo de Deus espiritual, mas não têm o fenótipo, não se expressam, não deixam se manifestar como ele. Amém? Então, fecha parênteses, isso é ser um discípulo. E João 8,31 fala, tem que permanecer na palavra. E aí sim, seremos um discípulo de Jesus. Amém? Vocês estão bem? Estão felizes? A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Eu já estou terminando, como diz um pastor, eu já estou começando a terminar, né? Então acredito que daqui 2 horas a gente termina. Que hora que termina o culto, pastor? 9h30?
Amém. Então, irmãos, voltando lá para João capítulo 20, quando os discípulos eles voltam, anunciando que tinham visto os lenços e os lençóis que cobriam Jesus, a gente traz isso para os nossos dias de hoje. Eu conheço pessoas, lá onde eu morava, em Belo Horizonte, aqui eu nunca vi, mas toda vez que eu chego lá, eles contam os mesmos testemunhos. Eles falam a mesma coisa. Olha, lá em tal lugar, fulano estava com um câncer terminal e Deus curou ele, mas coisas de 20 anos atrás, o testemunho deles não muda. E é sempre falando de outras pessoas. Dá vontade de perguntar para eles, mas durante esses 20 anos não aconteceu nada de novo? Durante esses 20 anos, nós vai continuar falando das mesmas coisas? Todos os dias, irmãos, Deus faz algo novo na nossa vida. Se fosse para ter testemunhos nos cultos, todo domingo, não ia caber de gente aqui na frente falando do que Deus fez. Mas o que nós precisamos, muitas vezes, é estar com a motivação certa, entendendo a instrução, para que possamos ser participantes daquilo que Deus está fazendo. Eu falei do meu emprego, mas isso é exemplo para toda a área da nossa vida. Às vezes, de um relacionamento. Quem assistiu aquele filme A Prova de Fogo? Olha que filme. Eu assisti ele semana passada, ele passou de novo no... Como é que chama lá o filme? À tarde? Sessão da tarde. O casal ia separar, já não tinha mais jeito. Para eles, a estação tinha terminado ali. Não tinha mais paciência, não tinha mais amor, não tinha mais nada. E aí o pai dele falou com ele, olha, eu vou te dar algumas instruções durante 40 dias. Então você espera 40 dias, que vai ser essa estação, vai ser esse nível. Aí depois de 40 dias você vai passar para o próximo nível. E aí foi, cada dia era uma coisa diferente. Um dia leva flores, outro dia faz o café. E a mulher dele, né? Não mulher, mas a mulher dele, ela nem ligava. Porque as flores eram baratas. E quando ele foi servir o café, ela falou, ele deve estar com algum problema. Porque ele me oferecendo café. E quantas vezes isso acontece? As pessoas estão querendo mudar, mas a gente já definiu que aquela fase acabou, que aquele nível chegou ao fim. Mas não, irmãos. Muitas vezes Deus está querendo, dentro de uma estação, tratar coisas para que comece uma nova estação, e uma estação bem-sucedida. Amém? E aí ele foi ouvindo aquelas instruções, 40 dias. Ou seja, quando eles começaram a conversar e a começar a se entender, ela pegou o livro e leu a agenda dele, e ela falou, mas eram só 40 dias, qual dia que você está? Aí ele falou, 42º ou 3º, não sei. Ela falou, mas eram só 40? Ele falou, mas quem disse que eu preciso desistir? Quem disse que eu preciso desistir? Isso talvez sirva para a gente hoje. Quem disse que a estação já terminou? Quem disse que não são as dificuldades, irmãos, não são as dificuldades que vão dizer para você que chegou ao fim, não. Pelo contrário, as dificuldades, muitas vezes, elas aparecem no meio de um percurso, para que você não consiga transpor e chegue ao final dele. Não são as dificuldades que vão dizer para você que acabou. Não são. Permaneça até que você ouça a instrução para o próximo nível. Permaneça firme. Permaneça firme. Aquela mulher Maria, ela olhou, ela viu anjos, depois ela viu Jesus, ela permaneceu. Mas ela não permaneceu sorrindo, feliz, não. A Bíblia diz que ela permaneceu ali chorando. Chorando. E foi tendo experiências, uma atrás da outra, e aí voltou aliviada. Com certeza ela voltou sorrindo. Né, Nayana? Ela voltou sorrindo, eu vi Jesus. Todo mundo, como é que é? Não, a Pedro falou que tinha lenço lá. Ela falou, não, Pedro viu lenço.
Não, mas João falou que tinha lenço e lençol. Não, mas Pedro e João, eles viram lenços e lençóis. Mas eu vi Jesus. Como você tem voltado para sua casa? Isso é você que escolhe. Depende do que você quer ver. Depende do que você está buscando. O nível de experiência, o nível de profundidade que você vai experimentar não está relacionado ao ambiente, por melhor que ele seja, mas está relacionado à motivação que te traz ao ambiente. Podem pessoas conviverem no mesmo ambiente muito tempo, uma cresce e a outra não. Mas viveram no mesmo ambiente. Por que uma cresceu espiritualmente e a outra não? Paulo e Silas, irmãos, eles estavam presos, e é um texto muito conhecido, e a gente já ouviu muita ministração sobre isso. Eles poderiam simplesmente, olha a condição que eles estavam, olha para os detalhes, pés e mãos amarradas. Eles não estavam só presos com a grade, não, mas eles estavam no cárcere inferior, era o pior lugar do cárcere. Existem estudos que falam que o cárcere inferior era onde iam os esgotos, onde passavam os esgotos do cárcere. Então, ou seja, não era um lugar muito bom. E além de estarem presos, eles estavam de pés e mãos atadas, amarrados. Eles poderiam falar, chegou o fim. Essa estação acabou, nós não temos mais nada que fazer. Mas não é a dificuldade que define o fim de uma estação. São as instruções que você recebe dentro dela. O que eles fizeram? Eles adoravam a Deus. Eu não sei qual louvor que eles cantavam naquela época, mas eles adoravam a Deus. E quando eles adoravam, os outros presos ouviam. Ninguém começa a adorar a Deus numa situação dessa se não tiver uma instrução aqui. Eles receberam a instrução, adore. Porque eram homens como nós, irmãos. Não eram super-heróis que estavam ali na cadeia. Eram homens como nós, que talvez só estavam pensando, realmente, aqui eu acho que complicou para a gente. Mas eles ouviram uma instrução falando, comece a adorar. Silas, você está sentindo a mesma coisa que eu estou? Então vamos adorar. E começaram a adorar a Deus. E à medida que eles adoravam, os outros presos iam ouvindo. Naquele momento, com aquelas instruções, uma nova estação começava a iniciar, um novo nível eles começavam a estrear um novo nível. Porque não seria mais um nível de prisão, mas um nível de liberdade. Porque a Bíblia diz que, de repente, aleluia, se você souber, irmãos, entender e discernir a estação, muitos de repente vão acontecer na sua vida. Muitos de repente houve um grande terremoto naquele lugar. E a Bíblia diz que as celas se abriram e eles estavam livres. Uma nova estação, um novo ciclo de preso para livre, da prisão para a liberdade. E todos os presos estavam livres, mas nenhum deles saíram daquele lugar. Porque o novo ciclo não foi só para Paulo e Silas, mas a liberdade que estava naquele lugar foram para todos os que estavam presos. O ambiente era tão bom, o que fluía naquele lugar era tão maravilhoso. O que acontece quando você abre a cela de um presídio? A primeira coisa, os presos saem tudo correndo. Não é normal um presídio aberto e os presos lá dentro, não, irmãos. Você já viu isso alguma vez? Pelo contrário, eles fazem até buraco para sair do outro lado. Como que as cadeias caem, as celas se abrem e os presos continuam ali ouvindo louvor? Se não for o início de uma nova estação para a vida deles, se não for a liberdade que chegou para eles, presos, porém livres. E o carcereiro ficou doido, queria suicidar, falou, meu Deus, e agora? Vai morrer todo mundo. Paulo falou, não, para. Não precisa suicidar, porque estamos todos aqui.
uma nova estação. Amém? Não são as dificuldades que vão dizer para você que terminou. Mas é a instrução que Deus vai te dar para você vencer o próximo nível. Você pode ter certeza, você nunca vai passar de um nível para o outro sem habilidade ou capacitação para aquele nível. Volto para o videogame. Coisa boba, coisa simples. Mas se você pula ali 2 fases e não passa por elas, você vai ter problema lá na frente. Você vai precisar voltar lá atrás para você entender onde é a portinha ou o elevador. Não é assim? Não, tinha uma portinha, mas eu pulei essa fase. Então, para que a gente não precisa voltar lá atrás para entender onde era a portinha, entenda agora, nessa estação, porque enquanto você vive isso, Deus te prepara para níveis muito maiores. Muito maiores. E eu agora vou terminar mesmo. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Existem níveis muito maiores para nós, irmãos. Estações novas chegando. Ah, mas eu estou aqui no culto dos jovens, mas eu não sou tão jovem assim. Jovem não está relacionado com a idade, não. Amém? Eu conheço pessoas, eu tenho 45 anos. Eu conheço menino de 18 que não faz a metade do que eu faço. Eu ando 18, 19 quilômetros. Né, Thaís? Tem menino de 18 que não vai nem na padaria a pé. São velhos. Amém? O jovem, a juventude está dentro de nós. É a força. Minha sogra tem 75 anos e parece uma menina. A juventude está aqui dentro. Então, eu já estou muito velho para novas estações. Você que pensa. Abraão estava lá, coitado, derrubadinho, 75 anos, Deus chamou ele para uma aventura. E nem falou como seria. Falou, sai e larga tudo. E vai para um lugar que você vai sabendo aí durante o caminho, eu vou falando com você. Níveis após níveis. Estações após estações. Até que um dia Deus falou com ele, agora Abraão, você anda na minha presença e seja maduro, seja perfeito. Amém? Eu declaro aqui em nome de Jesus, se você está aqui hoje, se essa palavra foi ministrada, é porque ela é para você. Amém? Ah, se fulano estivesse aqui, não, irmão, não é fulano, não, é você mesmo. Se você está aqui hoje e essa palavra foi ministrada, é porque ela é para você. Talvez você não entendeu ainda, você vai entender amanhã, ou você vai entender a semana que vem. Mas guarde essa palavra. Guarde ela no seu coração, porque você vai precisar dela. Receba essa palavra, amém? E eu quero terminar orando, para que novas estações, elas se abram em sua vida. E que você jamais venha desistir de terminar os ciclos, os níveis, que você possa entrar por essas novas estações preparado, capacitado, habilitado para todos os desafios que já estão propostos. Não pensa que é fácil não, irmãos, porque não é não. Não é fácil, mas existe uma graça que te sustenta. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço por cada jovem, por cada homem, cada mulher aqui nessa noite. E eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, habilidade, capacitação, entendimento, perseverança, discernimento, ó Pai, discernimento de espírito, para entender as instruções e o tempo exato, ó Deus, de tomar cada decisão para um novo nível, uma nova estação, Pai. Eu declaro aqui relacionamentos, ó Deus, ó Senhor, relacionamentos, ó Deus,
restituídos, ó Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, ideias, Senhor, chegando, estratégias chegando, Senhor, para a área comercial, para a área profissional, para que estações se fecham, mas se fecham, Deus, com vitória, com sucesso, e que outras se abram, Senhor, mas debaixo de uma instrução, de uma diretriz. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que ninguém se distraia. Adolescentes que estão aqui nessa noite, ó Pai, que possam cada vez mais ouvir a voz do Senhor, que possam cada vez mais estar atentos aos comandos do Senhor, para que possam ser jovens fortes, homens e mulheres fortes, para que possam, Senhor, na velhice, correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar, para que tenham a vida toda regada, Senhor, pelas bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, cada dia mais eles avançando, eles crescendo e experimentando, ó Deus, de coisas muito mais profundas, experimentando de coisas muito mais profundas, ó Pai, e não se contentando apenas em ver os lenços e os lençóis, mas buscando sempre, ó Deus, o máximo, Senhor, em Ti, que é sentir, ver e estar na Tua presença, em nome de Jesus, amém, amém.